Show de bola, show de bola! Primeiramente desejando muito boa noite para você que está chegando do trabalho, para você que já chegou e para você que acaba de chegar. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Amigos do Esporte. Curiosidades, conhecimento dentro e fora das quadras, inspiração e valores do esporte para toda uma vida. E para você que ainda não me conhece ou não é o meu seguidor, eu me chamo Vinícius Justo, também conhecido como Vini, sou apresentador entertainment de shows, eventos e locutor esportivo. E hoje nós temos mais um gigante multicampeão aqui no programa Amigos do Esporte. Vou apresentar o meu convidado do dia. Ele nasceu em São Paulo, capital. Tem 49 anos, medindo 1,80 m de altura, com 79 quilos. É graduado em Engenharia de Produção e Educação Física. Por 10 anos, ele trabalhou como engenheiro de uma multinacional. E há 15 anos está no vôlei de praia. Como analista de desempenho, foi campeão do circuito mundial em 2013, bronze na Copa do Mundo também em 2013, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres e medalhista de ouro na Rio 2016. Como técnico, ele é campeão mundial, foi campeão mundial em 2018, campeão do Finals 2018, vice-campeão do Finals 2019, campeão brasileiro na temporada 2020-2021. Ele é o técnico da dupla que estará em Tóquio, uma das duas duplas, representando o Brasil, Agatha e Duda. Com vocês, orgulhosamente, eu trago aqui para o programa Amigos do Esporte, Marco Chá! Deixa eu convidar o Marco para dividir a tela aqui com a gente. E vocês já estão aí, muito boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Já pega o direct, dispara e convida mais 10 para assistir aqui com a gente. Boa noite, professor Marco! Seja muito bem-vindo ao programa Amigos do Esporte. Boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês e fazer parte da quarta temporada, né? Quarta temporada. 37º entrevistado. Tá com a memória boa, hein? E eu gosto de números, né? Nós vamos falar sobre números também, né? É verdade. E é um prazer muito grande receber esse convite e poder estar aqui trocando com vocês sobre esse esporte que é realmente uma paixão minha e sobre outras coisas que surgirem aí. Professor, a honra é toda minha e toda nossa que está acompanhando aqui você no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. É um privilégio ter você aqui. E antes de começar, eu faço isso em todos os programas. É importante salientar que o programa Amigos do Esporte não representa uma marca, clube, instituições ou torcidas. Apenas verdadeiramente o poder do esporte em transformar. De você, meu convidado, você tem carta aberta para falar o que você quiser, seus parceiros, seus projetos, seus colaboradores, o espaço é todo seu. Joé, isso é muito importante. Realmente, a gente sabe que sem o apoio e sem realmente, no nosso caso, a equipe toda, né? Porque nós somos uma equipe grande, ninguém faz o resultado, ninguém está aqui sozinho, né? Todo fruto do nosso trabalho aí realmente é graças a 12 profissionais que trabalham com a gente e nós somos uma equipe de vôlei de praia realmente bastante apoiada pelo Comitê Olímpico, pela Confederação Brasileira de Vôlei, que dá todo o suporte, e sem o suporte dos patrocinadores e de todo mundo que está em volta do time para realmente atingir esse objetivo, que foi o grande objetivo nosso primeiro, que foi traçado lá atrás, que é da classificação para os Jogos Olímpicos. Sem eles, não estaríamos aqui. Sem sombra de dúvida. Chá, vamos lá atrás, no início de tudo. Como é que tudo começou? Como e quando a paixão pelo esporte surgiu na sua vida e a decisão em trocar de carreira depois de 10 anos sendo engenheiro em uma multinacional para o esporte de alto rendimento? Certo.
Eu gosto de contar essa história, realmente é muito interessante. Tem gente que pensa assim que é uma loucura, que foi uma loucura, mas na verdade não foi. Foi bem calmo, bem pensado, bem planejado e, claro, eu tive essa oportunidade, né, de dar esse passo, né, dar essa mudança na minha vida, porque não bastava ser apaixonado. Eu sou um cara muito lógico, eu venho a engenharia como primeira opção de carreira vem muito por causa desse meu raciocínio lógico. Eu trabalho muito assim na minha vida, com tudo, com as coisas pessoais. Então, assim, foi realmente pensado, não foi uma coisa assim na loucura, vou trocar. Então, assim, eu sou apaixonado por esporte desde sempre, apesar de não vir de uma família de esportistas profissionais. O esporte sempre fez parte da minha vida, particularmente o vôlei de praia, porque, não sei por quê, porque eu acho bonito, porque eu gosto, sempre achei, desde o início, desde as primeiras transmissões, dos primeiros campeonatos. E gosto também do vôlei indoor. Sou bastante, assim, eu considero que meu segundo esporte, na verdade, é até o tênis. Eu sou muito apaixonado pelo tênis. E o vôlei de praia eu sempre joguei de forma amadora, né? Nunca joguei de forma Uhum. profissional, mas era um esporte a ponto de a gente tinha uma chácara no interior de São Paulo, a chácara do meu pai, e eu junto com meu cunhado a gente construiu uma quadra de vôlei de praia. Então assim, realmente a gente gostava do esporte para poder convidar os amigos para poder jogar. A gente construiu uma quadra, então a gente tinha uma quadra em casa, assim, né? No quintal de Que casa, legal. mas nunca pensei em trabalhar com isso. A verdade é essa. Escolhi a engenharia, gostava da engenharia, acho uma carreira sensacional, acho o aprendizado da faculdade que te dá justamente a forma de você pensar de forma lógica. Eu sou muito grato e uso até hoje, né? Tanto é que depois nós vamos falar um pouco disso, né? No vôlei de praia eu fui muito pro lado da estatística, né? Então, assim, a matemática sempre presente na minha vida e o raciocínio lógico, né? Funcionam muito dessa maneira. E então, assim, na verdade, assim, eu sou muito sincero em contar. E eu acho que isso é uma coisa que eu posso dividir com quem está nos acompanhando aí, que já que eu tive essa possibilidade, inclusive financeiramente, de recomeçar a minha carreira, porque eu já estava com um suporte bom ali, eu estava com todas as contas em dia, tudo planejado, foi uma coisa calculada mesmo, porque eu acho que fazer na loucura, eu pedi demissão da empresa e fazer um vestibular e começar uma nova faculdade, eu tinha que realmente ter uma segurança por trás aí, né? Então, Verdade. assim, isso me possibilitou, não foi na loucura, assim, sem saber como eu ia pagar as contas. Eu brinco que eu fiz um bom investimento na minha vida, não só amorosamente como financeiramente, que eu investi na carreira da minha esposa, né? Quando a gente casou, eu comprei alguns livros para ela, que o sonho dela era passar num concurso. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho e era um sonho dela essa carreira. Ela realmente 10 vezes mais estudiosa que eu e passou em terceiro lugar num concurso de 7.000 candidatos. Nossa. E isso também foi um apoio grande que ela me deu, que me dá até hoje, né? Até a gente sabe como é a vida de esportista, né? De quem trabalha no esporte, a gente está sempre longe de casa, né? Mas ela sempre me apoiou e aí isso possibilitou também, né? Quer dizer, eu tinha construído uma certa segurança financeiramente aí nesses anos trabalhando como engenheiro e sempre fui de poupar e de investir e junto com essa questão dela passar nesse concurso e dar uma retaguarda. Então isso foi bem planejado. Aí quando eu fui para Salvador, né, eu sou de São Paulo, você já comentou aí, eu fui para Salvador e pensando em mudar de carreira mesmo, queria uma coisa nova. E da onde que veio essa questão da mudança? Isso que é o que eu comecei a falar e dei uma volta, mas para contar para vocês, quando eu estava na engenharia, eu estava muito bem na empresa. Eu tinha subido de cargo, passei por vários setores, sempre me dando muito bem com todo mundo e sempre crescendo. Tanto é que quando eu pedi demissão,
o superintendente da América Latina, ele veio falar comigo, perguntar, pô, mas o que estava acontecendo? 10 anos de empresa, todo mundo satisfeito com você, você crescendo. Mas eu senti que faltava alguma coisa, não no sentido de realização, mas no sentido de envolvimento com o trabalho. Eu vi alguns colegas meus que se envolviam muito mais com o dia a dia, com o trabalho, investiam muito mais na carreira, no estudo, do que eu. E aí eu me questionei, eu falei assim, pô, por que no fim de semana, enquanto meus colegas, aqueles que estão se dando melhor que eu, porque sempre tem, né? Você é tudo uma competição, né? Então eu estava bem colocado nessa competição, nesse ranking aí, mas tinham profissionais acima de mim. E aí eu falei, pô, o que eu preciso fazer para sempre muito competitivo, né? Para estar na frente desses que estão na minha frente agora, que vagou um cargo de diretoria e ele assumiu no meu lugar. E eu percebi que a grande diferença estava realmente na paixão, na paixão. Então, assim, enquanto eu chegava na segunda-feira e escutava alguns desses profissionais, sempre muito atento, escutava eles falando assim, pô, esse fim de semana, na época não tinha todos esses recursos tecnológicos aí, não tinha Instagram, não tinha... Então, assim, o que se fazia muito na época, a moda, vamos dizer assim, eram os fóruns, né? Fóruns de discussão sobre mecânica, sobre elétrica, sobre engenharia de produção. E aí eu encontrava com os amigos, esses que estavam subindo, e falavam assim, pô, o que você fez no fim de semana? Pô, eu entrei numa discussão de um projeto e não sei o quê, não sei o quê. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu só quis jogar bola. Joguei vôlei o fim de semana inteiro. Aí eu falei assim, pô, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá errada. Ou eu tenho que estar fazendo os mesmos cursos que eles, ou até mais, ou eu vou ficar para trás. Em algum momento, eu estava bem ali, mas em algum momento eu ia ficar para trás. Então eu acho que isso é a primeira lição que eu gosto de compartilhar, pelo menos eu encarei dessa forma, e falei, tem que buscar alguma coisa que aquele ditado ali que diz que, né, que trabalhe numa coisa que você ama e você nunca mais terá que trabalhar, é bem isso mesmo, é bem isso, e hoje em dia eu acho que para a pessoa se destacar, ela tem que trabalhar quase que, não vou falar 24 horas por dia, porque a gente precisa dormir, mas a gente trabalha, tem dias que eu trabalho 16 horas facilmente no campeonato, entre a hora que acorda e a hora que vai dormir, você não desliga nesse período todo do campeonato, eu trabalho tranquilamente 16 horas no dia. Então, assim, para você trabalhar 16 horas no dia, você tem que gostar do que você faz, senão você não vai fazer bem feito. Então, para você se destacar hoje, em qualquer profissão, você precisa muito trabalho, e para ter muito trabalho de qualidade você precisa gostar, senão vai ser um sofrimento pro resto da vida. Entendo que nem todo mundo tem essa oportunidade, parece fácil falar, não teria saído da engenharia se eu não tivesse tido essa oportunidade, mas não me arrependo e com certeza foi uma decisão correta, e eu amo o que eu faço. E assim, eu comecei no vôlei de praia pegando bola lá em Salvador. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, até porque eu acho que não tem nenhum trabalho que mereça vergonha, nenhum trabalho honesto, né? Que mereça vergonha. Exatamente. E eu comecei porque era o que eu tinha que começar. Eu comecei ajudando nos treinos, correndo atrás de bola na areia, depois de já estar com 35 anos de idade, já ter uma carreira boa, né, como engenheiro, e fui fazer a faculdade de educação física com colegas muito mais novos que eu era o mais velho da turma, e mais amarradão e me dedicando, e fui crescendo, e eu acho que é isso. Eu acho que se a pessoa tem oportunidade, vá fazer o que gosta. Com certeza. Esse é todo o diferencial. E é um privilégio os que conseguem. Eu, antes da pandemia, a pandemia infelizmente impossibilita o público estar presente, meu trabalho é diretamente com o público. Eu sempre sou um privilegiado por poder fazer o que eu amo todos os dias. Se Deus quiser, a gente vai voltar. Pessoal, vocês que estão entrando na live agora, esse é Marcos Chá, essa fera multicampeão do vôlei de praia, também técnico da dupla Agatha e Duda. Se você quiser fazer a sua pergunta para ele, você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, no Marcos, tem um pontinho de interrogação. Você vai clicar ali, escreve a sua pergunta, e já, quando a gente terminar o quadro de perguntas do programa, eu faço a sua pergunta para ele. Aproveitando, Chá,
até a linha de raciocínio que você disse, essa pergunta é um pouquinho longa, mas é muito objetiva. Você foi analista de desempenho no vôlei de praia por 15 anos, correto? É, é, eu fiz aí a minha linha do tempo, né? Eu acho que deu por aí. Acho que talvez um pouquinho menos, porque desde 2018 eu estou como técnico e no meio desses trabalhos eu fiz alguns trabalhos também como técnico. Então, assim, vai dar assim, de analista de desempenho, você pode colocar tranquilamente aí uns 12, 13 anos, deu. Tem bastante tempo. Bastante tempo. Como analista, você conquistou diversos títulos, um bronze e um ouro olímpico. Depois, em 2017, você foi analista do Olímpico Brasileiro. Após essa transição, você aceitou o desafio de ser o técnico da dupla Agatha e Duda, né? Também vindo a conquistar diversos títulos e a classificação para Tóquio com reais chances de título. Com todo o seu histórico, e essa história fantástica que você já começou no início do programa, de conquistas e de mudanças profissionais, eu pergunto a você, Chá, se desafiar constantemente e sair da zona de conforto, além do que é claro que você falou, o amor e a paixão pelo que você faz, é o que mais motiva você? É, eu acho que a busca pela excelência, né, que a gente não consegue atingir a perfeição nunca, mas eu sou uma pessoa perfeccionista, então, assim, isso com certeza motiva, e acho que para quem trabalha principalmente no esporte de rendimento, a grande maioria, se não todos, tem esse perfil, né, de realmente estar ali se desafiando. Os atletas nem se falam, né, eles estão o tempo todo realmente saindo da zona de conforto e daí já vai algumas coisas que eu consigo identificar que o vôlei de praia realmente é uma das minhas maiores paixões dentro do esporte. Quer dizer, o fato, por exemplo, de você não ter substituição no jogo, que torna o jogo quase que um jogo individual, é um jogo de dupla e individual ao mesmo tempo. É difícil classificar o vôlei de praia, muitos classificam como esporte individual. Você é um desafio, né? A atleta está com dor, a atleta quebrou o dedo, às vezes no meio da partida ali acontece alguma coisa, lógico, se for muito sério tem que abandonar, mas assim tem que lidar com essas situações. Então isso para mim me atrai muito no esporte e eu admiro muito os atletas que praticam esportes dessa forma, né? É lógico que também gosto de futebol, também gosto de outros esportes, mas ali, por exemplo, que nem o vôlei indoor, você tem a possibilidade de fazer uma substituição e isso torna a característica um pouco diferente. Outro desafio grande para mim, que eu acho que é da função do técnico e, lógico, também do psicólogo da equipe, é você saber trabalhar o mental do atleta de forma que não basta eu ser o mesmo o tempo todo. Então, assim, não adianta eu dar uma bronca no meu atleta ali, chamar atenção, ser um pouco mais duro. Se ele não render, eu só conto com ele. Então, assim, você tem que saber essa medida certa. Então, né, a gente vê alguns esportes, alguns técnicos em particular, que tem esse perfil mais estourado, que muitas vezes funciona, mas não vai funcionar com todo mundo. E aí, lógico, o técnico que tem habilidade para isso vai saber, né? Você tem sempre o técnico mais estourado, mas ele sabe que com aquele outro ele não pode ser tão assim, porque ele não vai tirar o melhor dele, né? Nosso objetivo é sempre tirar o melhor. Se é o melhor Você, dando uma chamada para dar uma balançada, que às vezes é necessário, mas o vôlei de praia você tem que tomar muito cuidado com isso, porque, não deu certo. Pô, eu coloquei uma pilha na minha atleta ali antes do jogo e não deu certo. Dancei, né? Não deu certo, eu perdi, eu não vou ter mais. Ainda mais, né? O vôlei de praia, você não está ali no banco. Então, se eu fizer a coisa fora do tom ali, por exemplo, numa preleção, depois ali chegar na hora do jogo, eu não vou ter a possibilidade de modificar aquilo que eu fiz. Então, assim, isso é outro desafio muito grande, que eu vejo uma beleza nisso. É lógico que eu sou a favor, né? E pode ser que o vôlei de praia caminhe para o técnico estar ali no banco, mas eu vejo uma coisa muito especial nisso e você ter que realmente ser um educador ali. Você tem que ajudar a colaborar, né, para que a sua atleta saiba pensar, saiba tomar uma decisão, saiba mudar aquilo que foi definido
causa das circunstâncias do jogo. Então, tudo isso é muito desafiador, né? Com certeza. Aproveitando o assunto Olimpíadas, como é que estão as expectativas para Tóquio e quais as duplas que, ao seu entendimento, serão os maiores desafios da Agatha e da Duda? E aí tem uma lista, hein? Tem uma lista. Apesar de eu confiar muito na equipe, vou fazer média aqui dizendo que não é assim e tal. Mas assim, a gente realmente vem de uma sequência boa, apesar de que os dois últimos torneios a gente teve bastante dificuldade. Ficamos, inclusive, em nono num torneio e em quinto em outro. A gente vinha de 4 pódios consecutivos, e aí teve esses 2 torneios que a gente foi abaixo aí. A competitividade é muito grande, tem muitos times com condição e a diferença não é grande. Pode parecer às vezes, mas não é grande a diferença entre as equipes. A gente vê, por exemplo, a equipe dos Estados Unidos, que tinha grande chance de ficar fora da Olimpíada, né? Ganhou as 2 últimas etapas, nunca tinha feito uma semifinal na vida, a Claes Responso, né? Claes, pronúncia correta. Elas nunca tinham feito uma semifinal, elas precisavam fazer uma semifinal para conseguir a vaga em um desses 2 últimos torneios, e elas ganharam esses 2 últimos torneios. Foi uma coisa, inclusive, que não vinha acontecendo, você ter uma mesma equipe tendo 2 ouros consecutivos. A gente tinha vindo de Cancún de uma prata e um ouro, né? Já tinha sido um resultado muito bom, né? Lá a gente fez as 3 posições, foram 3 torneios em Cancún, a gente fez primeiro, segundo e terceiro, um resultado em cada um dos torneios. Mas elas tiveram 2 vitórias e ninguém apostava nelas, nem que classificaria. Então não dá para cravar nada para a Olimpíada. Então, assim, a minha expectativa, realmente, eu não falo isso da boca para fora, todo mundo que me conhece aí sabe, é jogar bem, é performar. A capacidade do meu adversário não está nas minhas mãos. Se ele jogar Desculpa. muito bem, tranquilo. Se ele jogar muito bem, se ele desempenhar um jogo ali acima da média, se ele vier com uma surpresa, se ele conseguir dar um nó na gente ali, ele pode ganhar. Então, assim, isso aí, a gente tem que ter essa tranquilidade. Eu acho que, lógico, que a cobrança existe, a gente se cobra, a gente quer muito o resultado, a gente sabe da importância do resultado, é um sonho para todo mundo, mas a gente tem que ter o pé no chão. Eu acredito nisso, eu acredito muito nesse equilíbrio da gente saber que o que você quer ganhar uma medalha? Não, eu quero jogar bem. Eu quero que minha equipe consiga neste torneio, né? Porque às vezes naquele torneio as coisas não dão certo. A Olimpíada é difícil por causa disso, porque neste torneio você tem que conseguir desempenhar aquilo que você trabalhou. Se a gente desempenhar aquilo que a gente trabalhou para desempenhar, a gente tem chance de ganhar até o ouro, né? Com Então, certeza. assim, mas a gente precisa conseguir desempenhar. Então, é essa a minha preocupação, é esse meu cuidado, que a gente consiga fazer tudo que a gente faz nos treinamentos, as variações de jogadas, a relação das 2 atletas que precisam estar ali num flow, ali, numa coisa muito boa, porque a É gente um sabe que casamento, né, Chá? um casamento, é um casamento. E a gente sabe que, como todo casamento, existem momentos dentro da própria partida, existem momentos de alta e de baixa, porque somos todos seres humanos. Então, assim, às vezes uma fala uma coisa, a outra não gosta muito, a outra... Mas, assim, a gente trabalha para conseguir controlar isso. E as 2 se conhecem muito bem, gostam de jogar uma com a outra. Assim, se você perguntar para qualquer uma das 2 se tinha uma outra parceira que ela queria estar nesse momento, eu tenho certeza que não. Então, assim, tem tudo né, temos todos os ingredientes aí para realmente fazer um bom torneio. Agora, não dá para cravar, não dá, realmente é uma coisa que a gente sabe da expectativa de todo mundo, até pelos resultados que a gente vem tendo, mas está em aberto. E aí, falando das equipes, para não fugir da pergunta, até há pouco tempo atrás, até antes dessa dupla dos Estados Unidos dar uma surpreendida aí, subir de patamar, a gente aponta realmente as equipes que
que vem chegando, que vem tendo resultado. Então você pega no Canadá a equipe da Pavan e da Melissa, é uma equipe que ganhou a última Copa do Mundo, né, que é um torneio que também é muito importante para o vôlei de praia, que acontece de 2 em 2 anos, um torneio muito difícil de vencer, e nós não fomos bem nesse torneio, e elas ganharam o torneio. Então, assim, é uma equipe muito forte, é uma equipe muito boa. A dupla número 1 dos Estados Unidos, a Ross, que já tem 2 medalhas olímpicas, com a parceira dela, que realmente a Alex, que é uma jogadora muito grande, alta, boa, joga muito bem, evoluiu muito, vem da quadra, vem do indoor, mas evoluiu muito na praia. É uma equipe dificílima de se bater. E você tem equipes boas na Holanda, você tem equipes da Alemanha, a da australiana é uma equipe fantástica, é a equipe inclusive que a gente perdeu lá em Cancún, que a gente teve na mão a medalha de ouro num dos torneios, né? A gente ganhou o primeiro set, estava ganhando o segundo set de 18-12, e a gente tomou a virada. É uma equipe muito boa, muito difícil de se bater. Então, assim, realmente a equipe russa é uma equipe muito boa. Para você ter uma ideia, no último torneio a gente perdeu de uma equipe que se classificou agora pela Continental Cup, foi uma das últimas duplas a se classificar. É uma equipe da Holanda, a bloqueadora é gigante, a defensora é um pouco mais baixa, mas muito habilidosa. E no torneio que a gente jogou, que a gente perdeu delas na República Tcheca, o último torneio, elas eram 30 do ranking naquele torneio. Nossa. E elas quase fizeram a semifinal, fizeram um jogo duríssimo contra esse time do Canadá que eu te falei, e classificaram agora para a Olimpíada na Continental Cup, ganhando todos os jogos. Então, assim, realmente tem muita equipe boa, é difícil apontar uma. A gente vai sempre nas favoritas, nas que ganharam etapas durante esses últimos anos, nas que classificaram primeiro para a Olimpíada porque tinham uma folga de ponto, porque tiveram resultado, mas tem uma lista boa aí. Perfeito. Essa também, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vocês vão voltar com a medalha para o Brasil. Mas essa também é a beleza do esporte, né, Chá? Nem sempre o melhor no papel, vamos dizer assim, é o que ganha, é o melhor daquele momento, do jogo. Verdade. Isso. Chá, você que além de um grande analista de desempenho, também é considerado, claro, os títulos já falam por si só, um grande técnico. Onde você acha que é favorecido como técnico na sua experiência na análise de desempenho? Entendi. Eu acho que totalmente, né? Minha origem realmente é a análise de desempenho, mais precisamente o estudo dos adversários, né? Então, assim, é uma coisa que realmente eu sou aficionado, e eu brinco que o meu trabalho é procurar, agora como técnico um pouco mais, né? Mas como analista de desempenho, o meu grande trabalho era procurar padrões. Eu sou um caçador de padrões. Então, assim, existe padrão. Esse é o meu pensamento, né? Em tudo existe padrão. Até a ausência, por exemplo, de repetições é um padrão. Então, se as coisas mudam muito, esse é o padrão das coisas, mudarem muito. Então, tudo existe um padrão. E o desafio no esporte, de uma forma geral, é você encontrar o padrão do seu adversário. Então, assim, esse padrão, ele não respeita uma lógica. E ele tem... aliás, desculpa, ele respeita uma lógica, mas nunca, nem sempre é a mesma lógica. Então, não adianta eu analisar os adversários sempre do mesmo jeito. Então, assim, tem adversário que se eu, né, exemplificando isso que eu estou falando, tem adversário que se eu sacar, fizer um saque na linha da jogadora da saída, aquela jogadora, ela tem uma tendência maior a fazer certos tipos de golpe. Tem adversários que não faz muita diferença onde que eu vou sacar. Faz mais diferença o tipo da minha marcação, o comportamento do meu time no bloqueio, na defesa, às vezes o momento do jogo, às vezes, né, o que a atleta faz no final do jogo.
é um atleta que ataca mais, larga mais, nem isso não é um padrão que também é respeitado sempre. Então eu tenho que encontrar isso, eu tenho que encontrar daquela adversária o que ela faz mais em determinadas situações. E são tantas variáveis, porque na praia você ainda tem a questão do vento, de repente eu chego à conclusão que ela ataca mais diagonal e se eu estou analisando todos os jogos que ela utilizou muito vento a favor dela, entendeu? Então eu tenho que levar isso em consideração. A areia também afeta, porque muda a altura do salto, muda a velocidade do jogo. Então eu tenho que considerar também na minha análise os tipos de areia que nós estamos jogando, se é uma areia mais fofa, se é uma areia mais dura. Eu tenho que analisar questões como o horário do jogo, tem questões às vezes de refletor, que nem em Cancún, a luz estava influenciando muito nos jogos à noite, nos jogos noturnos. Então, assim, é uma infinidade de variáveis e é muito difícil você analisar todas. E eu sou incansável nessa busca. Eu assisto quantos jogos forem necessários e eu aguentar para descobrir. Às vezes, alguns jogos são necessários, bastam para descobrir, se bem que a gente está sempre se atualizando, até porque o adversário está sempre modificando também, então a gente nunca para de estudar. Mas tem times e tem adversários que você tem que olhar os números do avesso, de trás para frente, e muda a sequência, assiste numa sequência cronológica, assiste numa sequência por posição, de acordo com o passe, de acordo com o levantamento. Eu podia traçar aí umas 30 variáveis. Imagina, É muito complexo. Imagina, eu já não lembro mais de todos os cálculos matemáticos, mas eu lembro da matemática da análise combinatória. Então eu tenho que fazer um cálculo, qualquer dia eu vou fazer isso, vou pegar os livros e vou lembrar. Eu vou ver os números de variáveis que tem e qual que são as possíveis combinações. Deve dar umas 5.000 possibilidades diferentes de combinações. E aí é incrível, é incrível isso. Então, hoje em dia você tem, né, o Learning Machine, né, as máquinas que estudam padrões, e eu acho que é o futuro até do esporte. Assim, é o futuro? Não, né? Eu acho não, né? Já tem sido, né? Alguns esportes que investem muito mesmo em tecnologia já utilizam o computador analisando todas essas possibilidades e buscando padrões, porque realmente assim, agora é muito difícil, né? Você entregar essa tarefa só para o computador, porque teriam que ser programas caríssimos mesmo, porque, por exemplo, às vezes até tem atleta que, por exemplo, isso é muito clássico no vôlei, não é uma coisa assim fantástica, né? Mas assim, é muito comum o atleta, quando vai optar por largar uma bola no ataque, ele olhar para o campo adversário. Então você, no gesto do ataque, você vê ele subindo, olhando para a bola e dando uma olhadinha para baixo. Então você já sabe que ele vai largar. Você imagina para você ensinar isso para um computador, né? O computador teria que ter leitura de movimento, teria que ter um monte de recursos que já existem hoje em dia, mas que tornariam realmente o programa bem caro, um investimento bem alto. Entendi, perfeito. Vou lembrar mais uma vez, você quiser fazer a sua pergunta para o Marco Chá, você vai fazer o seguinte, clica aqui embaixo no pontinho de interrogação, assim que a gente terminar o quadro de perguntas do programa, eu faço a sua pergunta para essa fera, técnico de voleibol, da dupla Agatha e Duda. Chá, você e toda a sua equipe terminaram a corrida para a classificação em primeiro lugar no ranking mundial e entraram em terceiro como uma das duplas cabeça de chave. Qual seria o lado positivo disso? Você poderá utilizar essa confiança adquirida através desse ranking nos Jogos Olímpicos em Tóquio? Certo. A gente classificou em primeiro lugar na classificação brasileira, né? Na Olímpica, realmente é essa posição aí, é o terceiro, que é o terceiro cabeça de chave, né? A gente está em terceiro do ranking, da classificação. E, na verdade, assim, em termos de confiança, em termos de... a equipe realmente sabe tudo aquilo que tem capacidade, como eu falei, de desempenhar, tudo aquilo que a gente treinou esses anos todos, a qualidade das duas atletas, a qualidade da equipe, o quanto a gente estuda. Então, assim, a questão do ranking, nesse ponto,
uma coisa só confirma a outra, né? A gente não estaria num ranking tão bom, não seria cabeça de chave, se a gente não tivesse desempenhado esses resultados importantes que a gente teve aí. Então, uma coisa está extremamente ligada com a outra e não muda, né? A questão do ranking favorecer é mais essa questão de você ser cabeça de chave, que existe uma chance de pegar alguns adversários mais tranquilos na primeira fase, né, na fase de grupos. Mas eu falo assim porque assim já houve casos porque existe um sorteio, né? Você é sorteado inclusive o sorteio vai ser agora dia 5, lá na Suíça. A gente vai estar lá jogando o último torneio que a gente joga antes de Tóquio, né? E o sorteio vai ser no dia 5, na segunda-feira próxima. E existe ali, né, separado por caixinhas ali, o sorteio. Então, assim, existe um direcionamento de acordo com o ranking. Então, o fato da gente estar em terceiro ali pode fazer com que a gente pegue um caminho inicial ali mais tranquilo. Mas isso é muito relativo. Existem duplas, como eu falei, fortíssimas que vêm da Continental Cup, que se classificaram através da representatividade do seu continente e que acabam entrando nas últimas bolinhas ali do sorteio, mas que tem uma dificuldade muito grande. São boas equipes, são grandes equipes. Então, é mais nesse sentido. Perfeito. Como é que a pandemia afetou a preparação que seria para a Olimpíada em 2020 e agora já confirmado em 2021? Como é que foi para vocês a crescerem em um ano, não só com mudanças no planejamento físico, técnico, mas também no psicológico das atletas? Perfeito, perfeito. Isso realmente é uma coisa assim que afetou todo mundo, né? Claro, afetou a vida de todo mundo e não poderia ser diferente no esporte, no planejamento e na periodização de treinamento. Então, assim, foi assim como para a grande maioria das pessoas, né? Foi um baque muito grande ali no início, porque pô, você fez todo o seu planejamento, são sonhos ali que estão, né? 4 anos realmente de trabalho voltado para aquele momento ali, você já está classificado, você já está aguardando chegar e teve toda uma incerteza, né, da realização dos jogos. A verdade é essa, né? Quando foi adiado, não se sabia realmente se iriam confirmar ou se iriam cancelar, né? Então, inclusive depois que adiaram, confirmaram, vamos dizer assim, confirmaram, entre aspas, para 2021, surgiram em alguns momentos realmente o Comitê Olímpico se pronunciando, o povo, né, a população do Japão se pronunciando contra, pelo medo de receber visitantes de outros países em grande número no momento desse, que é completamente compreensível, né? Essa manifestação que eles tiveram, médicos lá no Japão. Então, assim, além de tudo, ainda tiveram vários momentos assim que balançou a coisa. Então, realmente afeta na preparação mental, mas eu diria que realmente a equipe se superou também nesse quesito. Eu fico muito orgulhoso né, de trabalhar numa equipe que realmente assim virou a página, né? Não ficou se lamentando, porque eu acho que isso é para a vida, né? As coisas acontecem de novo. Volto a dizer aquilo que eu falei lá atrás. Eu quero desempenhar o nosso papel na Olimpíada, em jogar bem. Esse é meu sonho, jogar bem, porque o resultado é consequência. O que eu falei lá atrás, a qualidade, o quanto o meu adversário vai ser melhor que eu, não está na minha mão, não depende de mim. Ele pode jogar um grande jogo e parabéns para ele, mérito para ele. Então, assim, a mesma coisa foi o adiamento. Quer dizer, não está na minha mão, não depende da gente a realização ou não da Olimpíada. As coisas podiam piorar, então, assim, a equipe rapidamente mudou a chavinha ali, que nem a gente brinca, e passou a ter o foco no dia a dia e passou a ter o foco no próximo torneio. Durante muito tempo não tinha a menor perspectiva de próximo torneio. Num primeiro momento a gente se isolou como todo mundo, né? Todo mundo cuidou de fazer o seu isolamento social, então ficou em casa.
as atletas treinaram em casa, compraram peso, montaram praticamente uma academia dentro de casa, porque realmente não dava para treinar com bola, mas a parte física a gente tentou manter da melhor maneira possível, né? Então, assim, cada um na sua casa, cada um mora num lugar. Duda voltou para Sergipe, eu fui para Salvador, a Agatha ficou aqui, o preparador físico, que é o marido da Agatha, né, o Renan Rippel, estava lá com ela, né? A Agatha ainda teve esse privilégio de poder estar com o preparador físico, porque afinal eles são casados, né? Então, Privilegiado. isso ajuda, isso ajuda. Isso nesse momento aliás, em vários momentos isso é muito bom, né? Então, Verdade. assim, a gente realmente conseguiu manter o trabalho físico, investiu aonde dava para investir, por exemplo, no meu caso, viciado, como eu falei, e nessa parte da análise de desempenho, eu fui estudar algumas ferramentas de informática para melhorar o meu trabalho. Eu fiz cursos online que realmente me ajudaram muito, foram muito importantes naquele momento, e cada profissional buscou ali o que podia fazer para melhorar o nosso trabalho assim que voltasse, acreditando que as coisas iriam voltar e sem pensar muito nas Olimpíadas em si, para não sofrer. Quer dizer, uma hora vai voltar, né? Uma hora vai voltar. E voltou. O primeiro torneio foi um torneio num formato diferente, que chama King of the Courts, que foi na Holanda. Foi o primeiro o torneio que a gente jogou logo que a gente voltou. Foi ali, a vontade de jogar era tão grande que a gente conseguiu essa viagem, conseguiu liberação, fomos com todos os cuidados, ninguém pegou Covid, máscara o tempo todo, e fomos para esse torneio, que foi um torneio fantástico, e a gente ganhou o torneio. A gente terminou em primeiro lugar no feminino. Então, assim, o time conseguiu fazer isso, o time conseguiu focar torneio a torneio, jogo a jogo, campeonato a campeonato. Então não tinha ficar falando sobre as Olimpíadas. Lógico que a gente não abandonou um planejamento, a gente refez o planejamento, mas não tinha como ficar falando sobre aquilo. É assim, qual é o próximo torneio? Aí começou o Campeonato Brasileiro. Primeira etapa do Brasileiro, foco total. Segunda etapa, terceira etapa. Você vê, a gente jogou 8 etapas de 9 disputadas, a gente jogou 8. A gente ganhou 6. Então, assim, não foi fácil. Isso foi resultado de bastante foco também, bastante foco ali no trabalho, no Campeonato Brasileiro. Vamos ser campeão brasileiro? Vamos lutar para ser campeão brasileiro. Então, assim, isso foi uma das coisas que realmente nos ajudou muito a seguir em frente. E a outra coisa que nos ajudou, nessa mesma linha de raciocínio, foi a gente saber que a gente poderia tirar um grande aproveitamento de um ano a mais. Lógico que ninguém queria que isso acontecesse, até porque, fora a questão do que nem você falou de adiar alguns sonhos, né? A Agatha estava pensando no momento na carreira dela, talvez parasse logo depois da Olimpíada, pelo menos para engravidar. Então, assim, tem projetos pessoais envolvidos. Mas a gente rapidamente, paciência, a vida é assim, vamos manter nosso foco aqui. E o que a gente pode melhorar em um ano? O que a nossa equipe pode ganhar em um ano? Porque, assim, a gente estava bem lá atrás, mas a gente podia ganhar mais. Você sempre pode evoluir, você sempre pode melhorar. Esse é o princípio do esporte, esse é o princípio da coisa. Então, assim, vamos encarar como a gente tem a oportunidade de um ano a mais trabalhar várias coisas específicas. E eu sinto que isso foi conseguido. É lógico que um ano a mais, que nem a gente falou, é que nem casamento, né? Alguns desgastes, eles acontecem dentro da equipe, por esse convívio, por esse ano a mais, mas é o que eu falei, a equipe se dá muito bem. Então, assim, as coisas que acontecem realmente são pontuais, são coisas do dia a dia, coisas que acontecem em qualquer equipe. A gente tem nossas brigas, a gente tem nossas diferenças, mas sempre com muito respeito e sempre com a visão ali do objetivo final. É sempre a gente tem consciência que é o mesmo, né? Se a gente briga, não é por nada, simplesmente por querer atingir o resultado. Às vezes a gente, né, uma pessoa tem uma visão, outra pessoa tem outra, e aí há essa diferença de opinião, mas sempre com o mesmo objetivo. A gente nunca perdeu isso, de saber que mesmo quando você não concorda ali com alguém da equipe num determinado ponto,
é sempre porque aquela pessoa também está dando o olhar dela para chegar no objetivo final ali. E às vezes a gente pode estar errado e o outro pode estar certo, né? A gente Sim. não tem ninguém aqui também na equipe dono da verdade. Por isso que assim, realmente tem uma participação muito grande de todo mundo e cada um na sua área. A gente tem vários profissionais aí muito competentes, cada um na sua área. Então, é normal que existam opiniões diferentes, mas a gente sempre segue ali, a palavra final sempre é da área. Se for da preparação física, é do Renan Rippel. Se for da fisiologia, é do Renan Nunes. E assim vai. Se for da parte mental, é do Edu. Entendeu? Então, assim, cada profissional na sua área, todo mundo participa. Não é o marco técnico que longe disso, não, nem é meu perfil. A gente, em cada área, a gente escuta, eu vou ter a minha opinião, mas a palavra final é do especialista da área, né? Porque se a gente não confiar no especialista, aí você tem que trocar a pessoa, né? E contrata outro profissional, né? Verdade. Então, Sempre assim, a gente soube aproveitar esse um ano a mais aí. Foi, foi bom para o time, foi muito bom. Não foi bom para o mundo, não foi bom, lamentavelmente, para todas essas vidas perdidas aí, várias profissões, né? Vários profissionais aí perderam emprego, perderam. A gente também passou por um momento ali de incerteza, por exemplo, rendimento, em termos de rendimento, a parte financeira afetou também o time. Sem campeonato, o vôlei de praia, ele é muito sustentado pelas premiações. Então, assim, a gente é uma equipe privilegiada aí, que conquistou muito patrocínio, né, graças ao trabalho e ao resultado, e que os patrocinadores se mantiveram com a gente nesse período difícil aí, então a gente, isso é muito bom, né? Mas teve uma queda de entrada financeira para todo mundo na equipe, e a gente se manteve firme lá, forte, e isso faz a diferença. Isso, no final das contas, ali acaba gerando mais união na equipe e passamos bem por esse momento difícil. Sem sombra de dúvidas. Parabéns aos patrocinadores que mantiveram esse tempo todo o apoio ao time de vocês. E com certeza eu acho que essa Olimpíada vai ser conhecida como a Olimpíada da superação para os atletas, porque se chegar à Olimpíada já é o ápice para todo atleta, né? Ele tem que lutar, ele está entre os melhores do mundo. Essa, muito mais, com todas as dificuldades que todo mundo, no seu grau de mais e menos, com certeza passou. Com certeza, com certeza. Chá, nos últimos 7 torneios do circuito mundial, a sua equipe fez 5 pódios. Estou correto? Tá. Qual o segredo dessa regularidade entre as melhores duplas do mundo? Isso, essa pergunta, quando eu entrei para o time, né, porque o time já foi formado em 2016, né, o time foi formado, e eu entrei no time em 2018, né, houve uma troca aí de comando e eu assumi o time. E aí eu fui fazer, a gente brincou, né, dos números, eu fui fazer uma análise mais detalhada dos números do time e eu já assumi um time, vamos dizer assim, pronto com duas jogadoras acima da média, fantásticas. E o que eu senti, o que acontecia era isso. Era um time que ainda tinha uma certa irregularidade. Era capaz de vencer um torneio e aí no próximo torneio ter um resultado muito abaixo do esperado, né? Então a minha busca inicial ali, quando eu realmente entrei para o time, foi buscar essa regularidade e tentar entender o porquê dessa oscilação, né? E a gente foi percebendo ao longo do tempo que eram vários fatores, né, que acabavam interferindo com isso, né? Desde até, lógico, daquilo que eu falei, às vezes o adversário te supera, não adianta, por mais que você faça, é um jogo e ali você tem que reconhecer o mérito do adversário, mas existiam alguns pontos que poderiam ser trabalhados para buscar essa maior regularidade. E aí, respondendo diretamente sua pergunta, eu acredito realmente ao foco torneio a torneio. Eu acho que o momento que a gente começou, e isso coincide muito bem com o momento
que eu falei, que logo que passou o primeiro isolamento social aí, os primeiros meses aí da pandemia, né? A equipe, quando ela passou a encarar cada torneio e, da mesma forma e meio que zerando aquele resultado anterior, pô, você teve um excelente resultado no torneio passado, você, aquela coisa que também a gente fala muito no esporte, né? É que você tem um dia para chorar e um dia para comemorar, né? Depois acabou. Se perdeu, você chora ali, você se lamenta um dia, acabou. Depois já tem que pensar no próximo. Verdade. E a mesma coisa se você vence ali. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso de forma melhor. É isso que eu sinto da equipe. O principal ponto, lógico que existem outros pontos, na preparação mental, a gente evoluiu em vários aspectos que realmente contribuíram para esses resultados mais constantes, assim, né? Uma maior estabilidade ali nos resultados, mas, assim, o principal foi esse encarar torneio a torneio, jogo a jogo, realmente, porque todo mundo fala isso, né? Quer dizer, não todo mundo, mas muita gente fala isso, né? Não, a gente tem que olhar, pensar no jogo a jogo. Você vê entrevista de jogador de futebol, né? Mas poucos realmente conseguem fazer isso, porque é difícil. Pô, quando você ganha um jogo, quando você ganha um campeonato, tem mais mídia, mais gente vem falar com você. Então, assim, é difícil você se blindar realmente de resultados ruins e resultados bons, as duas coisas. Você não pode estar nem muito lá no céu, nem muito lá no inferno, né? Você tem que buscar um equilíbrio. Por isso essa questão de um dia ali para você se lamentar e tocar. Outro ditado que eu gosto muito é aquele nem muito feliz nas vitórias e nem muito triste nas derrotas. Então, assim, se você aceita muito essa oscilação, você vê isso, por exemplo, você vê jogadores mais jovens em qualquer modalidade, como eles sofrem essa influência, né? Ganham um campeonato aí, por exemplo, no tênis. Aí tem uma chuva de mídia, o cara ganha, sei lá, 100 mil seguidores da noite para o dia e tudo isso afeta a cabeça. É difícil você manter um equilíbrio, você manter o resultado, você manter o seu treinamento, atendendo mais a mídia, atendendo, aí vai tirar foto no centro de treinamento, aí recebe. É diferente. A cabeça, ela realmente. A gente tem que estar cuidando disso. E realmente, eu acho que foi aí. Esse foi o ponto que trouxe mais equilíbrio para a equipe. Perfeito. Aproveitar para mandar um abraço rapidinho, que eu estou vendo muita gente entrou já e passou e eu não consegui mandar recado para ninguém. Mandar um abraço para o Felipe Vidal, fisioterapeuta da Seleção Brasileira Feminina de Ginástica Artística, já esteve aqui com a gente também. Estão classificados para Tóquio. Do Edson Rocha Nascimento, campeão da handbike para atleta. Para o Marcelo Freitas Dentinho, meu irmão, nosso amigo. Nosso E boa amigo noite para comum. todo mundo que está assistindo a gente aí. Já, quem são os técnicos de vôlei de praia que você citaria como referência na sua carreira vitoriosa? Ixi, isso aí é outra lista boa. Se eu esquecer de alguém, me desculpe aí. Não tá anotado, mas assim, eu tive o privilégio, sem brincadeira, eu tive o privilégio de trabalhar com excelentes técnicos. Isso é outra coisa que a minha carreira e longa carreira de analista de desempenho me possibilitou. Essa formação mesmo como técnico hoje se deve a vários técnicos que eu passei ali, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e sem brincadeira mesmo, é perigoso esquecer alguém aqui, mas vamos lá, vou falar alguns nomes para não deixar passar. O primeiro, que eu não esqueço nunca e que me ajuda até hoje, e que troca informações comigo, se aposentou do vôlei de praia e trabalhou também no vôlei indoor lá na Bahia, que é o professor Eldo Santos. Ele, pô, sensacional, ele foi o técnico do Paulão e Paulo Emílio, uma dupla conhecidíssima no vôlei de praia, a primeira dupla campeã brasileira, em 1995, e depois foi campeão brasileiro novamente. O Paulão hoje é técnico da equipe do Chile, classificado também para a Olimpíada, meu amigo, meu parceiro. Então, assim, o professor Eldo Santos, uma referência para mim e aprendi muito ali no início com ele. Aí depois eu tive o privilégio também de trabalhar com eu não vou na ordem, tá? Não vou falar na ordem, porque na ordem é mais difícil lembrar, mas vamos lá.
trabalhei com o Marcelo Freitas, o nosso amigo Dentinho, na seleção de vôlei de praia, que em 2013 a CBV tentou fazer um formato um pouco diferente, formou uma seleção brasileira. Lá tinha vários técnicos, assim, o head coach era o Marcos Miranda, né? Então, assim, que é outro que eu cito aqui, que é uma referência para mim. Mas, assim, a seleção era cercada em outras funções de vários técnicos, que eram técnicos nas suas equipes e que iam para a seleção desempenhar outros papéis. Então, assim, o Renato França, o meu amigo, campeão, e realmente eu aprendi bastante com ele, o, o Big também, que trabalha até hoje técnico, estava lá na seleção, aprendi muito com ele, que não é falar o nome, a gente fala apelido, mas todo mundo conhece o Big, né? Marcelo Carvalhais, que é o Big. E aí depois eu tive a oportunidade aí, já nas Olimpíadas de Londres, o Reis Castro, técnico da outra equipe que vai para a Olimpíada aí, fantástica também, equipe muito forte do Brasil aí, que é a Rebeca e a Ana Patrícia, né? O Reis multicampeão, técnico da dupla, uma das duplas mais vitoriosas do circuito mundial aí, a Juliana e a Larissa, né? Então, trabalhei com ele ali em 2012, aprendi muito. A Letícia Pessoa, que também tive a oportunidade de... Não trabalhei diretamente na equipe dela, mas convivi com ela, porque ela era a técnica nessa época da seleção masculina, né? E aí eu convivi ali com ela. Então, assim, toda a parte de desenvolvimento, da análise de desempenho da seleção, ela teve uma participação muito grande. Pô, tá no vôlei de praia também há muitos anos, 3 medalhas olímpicas. Então, assim, nossa, tem uma lista mesmo, tem uma É uma lista. lista gigante. Gigante, gigante. E agora, sim, o último que eu tive a oportunidade de trabalhar... trabalhei também, antes desse, tem que citar a ex-jogadora, a Isabel, mãe da Maria Clara e da Carol. Eu era auxiliar dessa equipe, a gente tentou a classificação para as Olimpíadas passadas, eu era analista de desempenho e auxiliar dela. A gente viajou todo o circuito mundial junto, não conseguimos a classificação, mas lutamos ali até o fim, uma dupla boa, tivemos bons resultados, fomos vice-campeão brasileiro naquele ano, então assim, aprendi muito com ela. E o último que eu trabalhei assim, realmente que esse aí eu falo que é meu mentor, está trabalhando na área até hoje, ainda hoje eu ligo para ele para perguntar coisa, tirar dúvida e perguntar a opinião dele, que é o Leandro Brachola, né, que é foi o técnico medalhista de ouro aí com Alisson e Bruno. Eu fazia parte do time como analista de desempenho e que hoje também está classificado para a Olimpíada aí no masculino com Alisson e com Álvaro. Então, assim, devo ter esquecido alguns pelo caminho, mas realmente tudo técnico de ponta. É muita gente, né? É muita gente, a nossa modalidade é muito bem servida, né? Realmente, assim, o vôlei como um todo, né? Não só o vôlei de praia, o vôlei é muito forte no Brasil e profissionais excelentes, muitos que migraram, inclusive, da quadra para a praia, então, assim, que foram bons técnicos nas duas áreas. O próprio irmão do Marcelo Freitas, hoje comentarista, né, Marcos Freitas, acompanhei a carreira dele como técnico, não trabalhei com ele, mas acompanhei a carreira dele como técnico excelente. Então, assim, temos técnicos hoje que trabalham, técnicos do Brasil que trabalham em várias equipes pelo mundo, né? O Brasil realmente tem, assim, técnicos de todos os cantos aí. O Kyodai que estava como técnico aí da Walsh, tentando essa classificação olímpica, que também tem Olimpíada no currículo. Então, nossa, não para mais. A safra brasileira realmente no voleibol é uma safra privilegiada, né? Tanto na quadra quanto na praia. E anos assim. Tchá! E olha que eu não citei os últimos aí, porque eu não trabalhei com eles, mas temos mais uma lista de excelentes técnicos aí que eu não Com citei, porque eu certeza. não tive oportunidade de trabalhar junto. A equipe com a experiência da Ágata,
medalhista de prata na Rio 2016. E a Juventude da Duda, eleita já a melhor jogadora do circuito mundial. Você acha que essa é a perfeita mistura e parceria vitoriosa, misturando experiência com juventude? Se é perfeita, eu não sei, mas é uma boa mistura. É uma mistura muito legal. É uma mistura que está trazendo frutos, já trouxe vários frutos, né? E muito boa, assim, realmente a contribuição da Agatha com a carreira da Duda, isso tem que ser falado, isso tem que ser lembrado, a própria Duda reconhece e admira muito a Agatha e sabe o papel importante que ela tem nessa início profissional da Duda como jogadora. A Duda já vinha tendo resultados, tanto é que chamou a atenção da Agatha, e a Agatha foi convidá-la para jogar ali, mas a Duda reconhece toda essa experiência que a Agatha passa é fantástica. Então, assim, essa é uma mistura muito boa mesmo. A Agatha fisicamente tá voando, como a gente diz. Então, assim, toda essa experiência dela, ela não perdeu nada fisicamente, então continua muito bem fisicamente e com toda essa bagagem. E a Duda realmente aprendeu muita coisa boa, trouxe muita coisa boa também dela, do perfil dela, das características dela, e também somou com a Agatha, porque é aquela história, né? Não é só o mais experiente que ensina pra gente, né? A gente aprende Com também certeza. com os menos experientes, porque sempre tem alguma coisa específica ali que você olha e você fala assim, pô, tem razão, dá pra ser assim também, dá para trabalhar dessa forma. Então, assim, foi uma mistura muito legal e muito bem pensada ali atrás, por elas mesmo, né? Pela própria Agatha, que quando terminou a parceria dela depois das Olimpíadas, buscou alguém ali para fazer essa nova corrida olímpica e foi muito bem pensado. Foi realmente uma mistura, ingredientes especiais, aí até no perfil, sabe? Nas características de cada uma, que às vezes não dá muito certo, né? Às vezes não bate. Nós temos Às as vezes não duas dá liga. atletas, às vezes não dá liga, o famoso não dá liga, mas é verdade, isso acontece. Por exemplo, as duas, por mais que a Duda seja uma atleta jovem, ela tem uma personalidade bem forte, e eu acho isso legal, eu acho isso bom. E isso não causa conflito na equipe. Poderia causar conflito. Você pega uma atleta mais experiente, que como a gente brinca aqui, vai querer mandar um pouco na coisa, e aí você pega uma outra atleta que tem uma personalidade forte, poderia ser uma bomba, né? Mas não é, porque existe um respeito muito grande e elas conseguiram ajustar esse por elas mesmas. Eu digo por elas porque, como eu falei, nos 2 primeiros anos eu não estava na equipe. Lógico que Uhum. tem ajuda de outros profissionais. A Letícia Pessoa era técnica naquela oportunidade, tem a participação dela também na coisa dar certo, na coisa funcionar, ter funcionado. A psicóloga que trabalhava na época com a equipe, que também acabou mudando, mas também tem uma participação muito grande, com certeza. E elas duas, que encontraram ali um equilíbrio entre essas diferenças e funciona muito bem mesmo. Perfeito. Últimas duas perguntas, acelerando para eu poder liberar aí as perguntas que o público fez. Se você ainda quiser fazer a sua pergunta, clica no pontinho de interrogação, escreve, que eu já já vou ler para o Marco Char, beleza? Vocês decidiram como. Perdão, você falou, Char? Não, não, não. Ah, vocês decidiram como estratégia não participar do Super Praia, torneio que fecha a temporada do nosso campeonato aqui no Brasil. E participarão da etapa de Gstaad, na Suíça, Isso mesmo. como a última antes dos Jogos Olímpicos, né? Me conta um pouco sobre essa estratégia que você certamente pensou, muito bem pensado, junto com toda a sua equipe. Isso. Sempre destacando isso, que é uma estratégia de toda a equipe. Aqui não tem nenhum dono da verdade, nenhum ditador.
A gente conversa inclusive com as atletas, porque é o que eu falei, o vôlei de praia tem essa particularidade, então não adianta eu forçar uma situação. Talvez se fosse outro esporte, pô, vamos jogar, e se o atleta não estiver bem, não estiver com a cabeça boa para jogar, eu boto o outro no lugar, e na nossa modalidade não tem isso. Então, assim, tudo é muito bem conversado com as duas atletas, com toda a comissão técnica, a gente leva em consideração a carga de trabalho, a gente leva em consideração o momento físico delas, o momento psicológico, então tudo é pensado. E realmente a gente não participou nem do Super Praia e nem da nona etapa, que foi uma semana antes. Teve a nona etapa do Circuito Brasileiro e teve o Super Praia. Como a gente acabou, né, conseguindo o nosso principal objetivo do Campeonato Brasileiro, que era ser campeão brasileiro, a gente conseguiu confirmar isso com uma etapa de antecedência. Isso nos permitiu é, ter essa flexibilidade, né? Senão nós jogaríamos. Mas por que a decisão de não jogar? A gente realmente achou que era um momento de concentrar no treinamento. A gente sabe que quando a gente vai jogar, né, todas as equipes aí, todo mundo que trabalha com esporte de rendimento sabe que muda muito a questão do trabalho físico e até o trabalho técnico, né? Você está ali jogando, você ganha por um lado, mas acaba perdendo por outro. Então você tem que sempre estar buscando equilibrar isso. E no nosso caso, a gente não foi tão difícil a decisão, não, porque realmente a gente precisava dar uma recolhida, vamos dizer assim, no time, para concentrar no treinamento, nas coisas que a gente ainda podia fazer de diferente, nas coisas que a gente podia melhorar e nas coisas que, sabe que o cobertor é curto, né? Então você dá ênfase num fundamento, às vezes o outro fundamento cai, você melhorou ali no saque, mas falhou na defesa. Então, assim, você precisa estar constantemente analisando onde você precisa estar treinando mais. E a gente viu que realmente a gente precisava dessas semanas cheias, que a gente chama assim de treinamento. Você treinar ali segunda, terça e quarta para jogar um campeonato na quinta, na sexta, no sábado, às vezes no domingo também, né? Dependendo do campeonato vai até domingo. Aí você dá a folga na outra semana para elas na segunda, volta na terça à tarde, emenda um torneio no outro, quer dizer, psicologicamente a atleta também não tem a oportunidade de recarregar suas energias, de relaxar ali, de buscar um novo grau de concentração, né? Os campeonatos exigem muita concentração, então tem um desgaste psicológico muito grande, então você emenda contra o torneio, isso vai se somando. Então, esse descanso mentalmente, essa concentração no trabalho, na carga de trabalho, realmente era muito importante. Então, assim, a gente tomou essa decisão, né? E aí, por que jogar, então, Gestalt, né? Porque realmente a gente acredita que a gente cumpriu o nosso objetivo até aqui, que a gente traçou para essas 3 semanas de treinamento, a gente conseguiu atingir aí, ainda temos mais uns dias aí até sexta-feira, que a gente viaja na sexta-noite, a gente treina até sexta, a gente sentiu que a gente atingiu os objetivos e que está na hora de colocar em prática, né? Aquilo que a gente buscou melhorar, aquilo que a gente buscou evoluir nessas 3 semanas, para ainda ter a oportunidade de fazer um ajuste de rumo. Se a gente mantivesse agora só treinando e fosse direto para Tóquio, que poderia ser uma estratégia, que poderia dar resultado, a gente sabe que não existe um caminho único para o resultado final, mas a gente considerou que é a hora de colocar o time para jogar, para poder fazer esse ajuste final, se for necessário. Não muda nada para a gente, assim, diretamente, a questão de ter um grande resultado em Gestalt ou não ter ou ter um resultado ruim. A gente sabe que o equilíbrio é muito grande e que isso pode acontecer. O que nós vamos tirar de lá é simplesmente uma avaliação. Não aumenta a nossa chance de medalha em Tóquio se a gente ganhar Gestalt e não cai nossa chance de medalha em Tóquio se a gente ficar em último lugar. A única coisa talvez um ajuste de rota. Se a gente perceber ali nesse torneio que faltou alguma coisa, que poderia melhorar alguma coisa, a gente ainda vai ter 2 semanas em Tóquio para treinar, para focar, né, nisso que precisou, para tentar melhorar. Então, assim, foi um planejamento muito, muito tranquilo e onde
todo mundo também concordou. Todo mundo votou com essa lógica, com essa programação e tá todo mundo muito motivado aí para jogar. E vai dar muito certo. Tchá, antes de eu fazer a última pergunta, mais uma coisa que eu costumo fazer aqui no programa. Você sabe o seu Instagram de cabeça? @Marco Char. @Marco_Char. Então, pessoal, vocês que estão assistindo agora a gente aqui, vocês vão fazer o seguinte: eu vou contar até 3, junto com o Chá. Ele vai fazer uma pose aqui embaixo, eu vou fazer uma pose aqui em cima. Vocês vão tirar o print da tela, vocês vão nos marcar, @Marco_Char e @Vinícius Justo. Marca, posta nos stories, quando terminar essa live, que vai ser publicada no IGTV, a gente recompartilha da galera que estiver assistindo a gente, beleza? Eu vou contar até 3 aí, Chá. 1, 2, 3 e... Acho que já deu. Foi. Última pergunta, Chá. Pulei umas aqui, mas essa acho que eu tenho que fazer para você. Na época de análise de desempenho. Rio 2016. Ganhar um ouro olímpico em casa. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa experiência única para a gente. É fantástico. Ali eu construí grandes amigos naquela equipe, como eu já citei. O técnico Leandro Brachola, o Adriano, que trabalhava na equipe, trabalha até hoje, Adriano Fonseca e outros tantos ali, o Alisson, o Bruno, sou fã dos dois, dois atletas acima da média, os dois classificados para essa próxima Olimpíada, agora em times diferentes, mas é bom poder ver os dois novamente, uma nova Olimpíada aí. Então, assim, fantástico, fantástico. A atmosfera daquela arena gigantesca e a torcida toda ali realmente gritando pro Brasil ali. Quer dizer, é todo especial. Realmente foi uma coisa fantástica, é uma experiência incrível. E assim, a gente vê que realmente dá para tirar o melhor em cada situação. Às vezes a gente vê comentários assim, por exemplo, nós vamos jogar fora de casa contra, Olimpíada de Londres, vamos jogar contra a Inglaterra. Pô, os caras estão jogando em casa, né? Os caras estão jogando em casa, é muita vantagem para quem joga em casa. Pô, os caras vão se dar bem, é difícil ganhar. Aí a gente vai jogar em casa com a nossa torcida. Pô, mas aí é muita pressão. Aí a gente, aí é ruim pra gente. Quer dizer, cara, só tem o lado ruim, a gente tem que olhar o lado bom. Quer dizer, Claro. a gente tinha a torcida lá a nosso favor, a gente tem que encarar isso. Lá em Londres, a motivação de você jogar contra os caras na casa dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar o copo meio cheio. A gente tem que aprender a fazer isso. Eu acredito muito nisso. Então, assim, podia estar aqui me lamentando para uma Olimpíada agora em Tóquio. Talvez não tenha nem torcida que cai entre nós. Para mim, isso não está muito ainda definido. Eu ainda acho que vão liberar ali a torcida japonesa, vai estar lá. Lógico, não vai ter torcida de outros países, mas eu acho que vai ter gente na arquibancada. Cara, não tem que olhar dessa forma, não tem que olhar o copo meio vazio. Uma Olimpíada, outra coisa que eu vi, né? Infelizmente, né? Uma Olimpíada com menos estrutura, porque a verdade é que nós estamos levando um staff menor para a Olimpíada, tem todo um controle do número de pessoas. Os membros do Comitê Olímpico, que dão todo o suporte para a gente lá, vai ter menos gente para ajudar, o apoio é menor. Ainda mais quando você sai de uma Olimpíada em casa, onde a estrutura era toda nossa, para você ir para uma Olimpíada onde tem um limite de número de pessoas imposto pelo Comitê Olímpico Internacional em função do que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, você tem que aceitar isso e falar assim, beleza, vai ser igual para todo mundo,
e não ficar só, agora vai ser difícil, agora a gente não tem, não tem toda a nossa equipe, não vai ter o nosso fisioterapeuta lá, não vai ter o não sei quem, não vai ter o estatístico, vai estar à distância, fazendo os jogos à distância, online. É isso que nós temos, nós vamos conseguir performar e conseguir ter resultado dessa forma. A gente tem que olhar o lado bom. Qual é o lado bom? Está tendo Olimpíada. A gente está tendo essa oportunidade de jogar esses Jogos Olímpicos diferente, com o seu charme, pela situação em si, por ser um reencontro de todas as modalidades, pelo mundo ter conseguido, com toda a dificuldade, a ciência ter conseguido resolver aí, né? Pelo menos assim, ainda não resolveu, mas minimizou muito os efeitos dessa pandemia, a questão das vacinas. Então, assim, é um momento de festa, é um momento de você realmente ficar feliz. Lá não vai dar muito tempo para festejar, porque a gente vai ter que estar concentrado o tempo todo, mas internamente a gente está feliz, a gente está feliz com essa realização. Então é isso, fugir um pouco da pergunta, mas é porque eu acho que era importante pontuar nesse momento essa questão, da gente olhar, vamos olhar. E a dupla Alisson e Bruno souberam olhar o... Bom, a dupla Agatha e Bárbara também, né? Chegaram na final olímpica, conquistaram a medalha de prata lá, com um resultado excelente para elas, para o Brasil. Então, assim, as duas equipes aí que medalharam nessa Olimpíada do Rio souberam olhar o copo meio cheio e usar a torcida a seu favor e se motivar com aquilo, e foi fantástico, foi lindo. Show de bola. Vou abrir agora para a pergunta do público, já vou botar aqui na tela para você. O Ricardo Lopes pergunta: oi, boa noite, aqui é o Ricardo. Qual o exercício que as jogadoras mais detestam fazer? Um abraço. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou entrar na parte física, porque isso é com o Renan Rippel, lá na academia, ele que sabe. Você falou em exercício, a gente pensa mais ali no trabalho de academia. Eu vou falar na parte técnica, com bola. E para isso eu preciso pensar, viu? Porque elas gostam de uma bola, viu? Elas gostam. Eu acho, talvez elas já estejam um pouco cansadas de eu começar a semana com muito passe e levantamento. Talvez ela já esteja assim, ela vem o Marco segunda-feira com 300 passes e 400 levantamentos, entendeu? Para começar bem a semana. Para começar bem a semana. Eu acho que na parte técnica a resposta é essa aí. Pergunta respondida. Mais uma pergunta. Essa pergunta eu vou colocar porque o público fez, mas sem sombra de dúvidas é óbvia. O Hugo Silva pergunta: você está preparado para as Olimpíadas? Eu estou preparado, eu estou curtindo muito o momento, assim, nesse sentido que eu falei para vocês. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou trabalhar, eu sei que eu vou dormir muito pouco e trabalhar pesado diariamente, mas é um privilégio muito grande, a gente tem que aproveitar o momento, a gente tem que... o processo, como a gente fala, né? O processo muitas vezes vale mais do que o resultado. Não o resultado, agora não estou falando em termos de resultado campeão ou não, mas assim, o final, o fechamento. O processo, a gente tem que curtir o processo que nos leva até lá, né? O dia a dia, o treinamento do dia a dia. Então, assim, hoje realmente eu estou bastante satisfeito com aquilo que a gente fez nesses últimos anos, tudo que a gente vem fazendo esse ano. Então, não tem como ser diferente. Eu realmente me sinto preparado para estar colaborando ali com o time. Não vou dizer nem comandando o time, porque eu acho assim, o time, como eu falei, o time é feito multidisciplinar, todo mundo ali está da sua forma comandando, as atletas dentro de quadra, todo mundo que participa ali, que ajuda no treino, tá colaborando, e é isso, me sinto totalmente.
Tchau. O que não significa, desculpa, só para deixar uma coisa clara aqui, o que não significa que eu não tenho nada para melhorar, para aprender, vai ser mais um aprendizado, talvez quando passe eu perceba que faltou alguma coisa e aí eu vou tentar incluir para um próximo trabalho. Então, assim, não significa estar pronto nesse sentido, de não ter mais nada. Significa de saber que o trabalho foi feito e está sendo feito. Na vida nós vamos ir até velhinhos e morrer aprendendo todos os dias, sem sombra Vai. de dúvida. Tchau. Queria te agradecer mais uma vez imensamente pela tua simpatia, pela tua aula, por todas as suas histórias de superação, de conquistas dentro do esporte e da sua vida. Abrir esse espaço final agora para você fazer as suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer você ter abrilhantado a noite aqui de todos que nos acompanharam. Ó, posso responder mais uma pergunta que apareceu para mim aqui, ó. Um amigo meu, Adriano Palmeira, perguntou se eu tenho alguma superstição antes ou depois dos jogos. Na verdade, não tenho, não sou, eu sou muito científico para ter superstição. Eu realmente, às vezes a gente brinca, né? Mas no geral assim não tenho nada não. Às vezes a gente pega alguma coisa naquele torneio, assiste a maioria dos jogos na mesma posição ali, sentado no cantinho, mas é mais por uma questão de lugar bom mesmo do que de achar que porque eu estava sentado ali a gente vai ganhar ou perder. Você é das exatas e eu sou das humanas. É isso aí, é isso aí. Então, o espaço é todo seu. Então, considerações finais aí, é só agradecer mesmo esse espaço e realmente muito legal esse trabalho que você vem desenvolvendo aí né, o Dentinho me contou aí, realmente que você se reinventando aí no momento onde os eventos estão realmente ainda sem público, então assim, força aí, parabéns pelo trabalho, pode contar comigo com o que precisar aí, e é muito gratificante realmente a gente ver no esporte que como a coisa está, assim, eu considero que está crescendo bastante, tá? Essas mídias sociais, agora com tudo de ruim que veio com essa pandemia, vieram algumas coisas boas que a gente está aprendendo, a gente está, esse contato, a gente muitas vezes não está tendo contato pessoal, muito menos com as pessoas, mas em compensação estamos tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas e de poder trocar tanto conhecimento, tanta informação. Então, assim, isso é uma iniciativa muito legal mesmo. E estamos aí. Agradeço para quem acompanhou com a gente até essa hora, agradeço para quem mandou aí boa sorte e estará torcendo por nós. Torçam para as outras equipes brasileiras também, porque, antes de tudo, a gente tem muito orgulho do país e quer realmente que venha esse resultado para o Brasil. É lógico que chega lá na hora do jogo, existe uma rivalidade entre as equipes brasileiras, não poderia ser diferente, cada um querendo garantir o seu espaço, mas que no fundo, eu torço realmente para, se puder ser quatro equipes medalhando, seria lindo a gente ter 4 Brasils no pódio, 2 masculino e 2 feminino, seria uma coisa muito legal e vamos lutar para isso aí. Professor, gratidão, gratidão, gratidão. Foi um privilégio ter você aqui com a gente hoje. E Marco Chá, vale o meu jargão. Ele é show! Valeu, galera. Valeu, professor. Valeu. Até semana que vem, galera. Tchau!